Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma sequência da mensagem da semana passada. Semana passada nós ministramos contando os nossos dias diante de Deus. Hoje eu quero ministrar a respeito dos anos que não são contados diante de Deus. Nós temos por versículo básico aí: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O salmista está ali orando, pedindo ao Senhor que ensine a nós como igreja a contar os nossos dias, para que possamos completar a carreira, possamos combater o combate. Nós precisamos contar os nossos dias para o propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Nós vimos na semana passada, lá no Salmo 139, no verso 16, está escrito que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor é soberano. Nós podemos estar vivendo esses dias agora, e esses dias estão escritos e determinados diante de Deus, que é esse tempo que nós estamos vivendo se nós estivermos na presença de Deus. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra viva de Deus, Ele é o verbo que se fez carne. Esse Salmo 139 profeticamente fala do Senhor Jesus, assim como o Salmo 91 fala do Senhor Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes, o próprio diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Então esse Salmo 139 verso 16 era como se o próprio Jesus estivesse dizendo para o Pai: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias aqui na terra, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. É o próprio Senhor Jesus, que era Deus e que se fez carne, esse corpo que foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. O Senhor Jesus teve essa experiência. Então, assim como Jesus foi criado pelo poder do Espírito Santo, nós também nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo. E assim como Jesus pode falar agora, o verso 14 do Salmo 139, nós também podemos falar. Nós podemos dizer: graças te dou, ó Pai, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando Jesus está falando isso aqui, o Senhor Jesus profeticamente falando isso aqui, Ele está falando: as suas obras são admiráveis. E Ele sabia que as obras que estava proposta para Ele era o Calvário. Ele sabia que aquela obra do Calvário era admirável, porque ela aconteceria por causa de um propósito. A mesma coisa na nossa vida. Nós podemos dizer: as tuas obras são admiráveis. As obras que Ele realiza na nossa vida e através da nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Na semana passada nós ministramos falando que esses dias que estão escritos e determinados é uma história que Deus escreveu para cada um de nós. O Senhor escreveu cada um dos nossos dias aqui na terra, e através desses dias nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi Ele que preparou para nós essa história. Agora, infelizmente, os nossos dias só começam a ser contados diante de Deus, só estão escritos e determinados a partir do novo nascimento. Por causa do pecado, a nossa vida fica parada. Do pecado, quando nós não cremos, Do pecado porque não creio no Senhor. Não é do ato pecaminoso, é da natureza pecaminosa. Por causa da natureza pecaminosa, os nossos dias não são contados, porque nós estamos separados de Deus. Mas a partir do novo nascimento, a partir da Páscoa, quando nós experimentamos do Cordeiro Pascal, então os nossos dias começam a ser contados. Por isso precisamos nascer de novo. Por isso precisamos nascer do Espírito. Nós vimos também na semana passada, recapitulando, que mesmo estando em Cristo, mesmo tendo nascido de novo, há dias que não são contados diante de Deus. Há dias daqueles que estão em Cristo que não estão agora sendo contados. E para nós vivermos, um dos motivos pelos quais não são contados é que nós precisamos amadurecer. Nós somos filhos de Deus que nascemos na primeira infância, passamos para a segunda infância, adolescência, adultos e até pessoas maduras. Nós precisamos amadurecer para cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados.
Nós lemos na semana passada em Lucas capítulo 2, verso 52, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, nós também precisamos crescer, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com os irmãos da igreja de Corinto, que Paulo deixou registrado. Eram imaturos, Paulo chama eles de carnais. Também o escritor de Hebreus deixa registrado lá em Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, vocês têm muito tempo de convertido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Paulo chama esses crentes infantis de carnais, porque eles vivem no nível da carne ou da alma, não andam no espírito, não amadureceram. Quando deviam ser mestres pelo tempo de conversão, ainda são crianças. Esses dias não são contados. Por que não são contados? Porque não estão escritos. Aquilo que está escrito diante de Deus e determinado é que você vai nascer de novo, serão contados. E agora, à medida que você vai amadurecendo, você vai vivendo conforme o propósito de Deus. A Bíblia também diz que nós somos novas criaturas em Cristo e que nós devemos agora viver em novidade de vida. E uma das novidades de vida da qual nós devemos viver é que sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Diga glória a Deus. Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é uma verdade, é novidade de vida para nós, não há mais condenação. E os irmãos da igreja da Galácia, que Paulo escreve a carta aos Gálatas, eles tinham um problema com relação a isso aqui. Paulo fala para eles na carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1. Ele diz: ó Gálatas insensatos, ele já começa repreendendo os Gálatas, e ele diz: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então aqueles irmãos da Galácia, eles já tinham nascido de novo, começaram bem a carreira, mas aí, influenciados pelos judaizantes, eles estavam agora abandonando a lei do Espírito da vida e voltando para a lei do Espírito da morte. Isso é muito ruim. Eles estavam agora retrocedendo, voltando para a lei da condenação. A Bíblia diz que não há mais condenação, mas eles estavam voltando para a condenação. E esses dias de condenação não estão escritos e determinados diante de Deus. Isso significa que todos os nossos dias que estão escritos e determinados é para serem vividos sem nenhuma condenação. Não pode haver condenação, porque a obra da cruz nos libertou da maldição da lei. Mas se eu hoje continuo debaixo de condenação por causa dos meus atos pecaminosos, eu estou decaindo da graça que me foi concedida e voltando para a lei da condenação. Porque a lei que condena não é a lei do Espírito e da vida, é a lei do pecado e da morte. E eles voltaram para a lei do pecado e da morte. A acusação e a condenação vêm por causa do pecado e da morte. A verdade é que todos nós, se formos sinceros, nós temos um pouco dos irmãos de Corinto e um pouco dos irmãos da Galácia. Por isso devemos aprender a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar coração sábio e vivermos conforme os dias que estão escritos e determinados. Por isso também precisamos crescer na revelação da graça do nosso Deus, porque não há mais condenação sobre nós. Não é porque nós paramos de fazer coisas erradas, não há mais condenação sobre nós, porque Jesus já fez a coisa certa, porque Ele obedeceu. Então agora o nosso pensamento deve ser levado cativo à obediência dEle, não é a nossa obediência. Se for segundo a minha obediência, rapidinho eu vou cair em condenação. Mas Paulo fala que nós devemos levar nossa mente cativa, escrava da obediência dEle. Por causa da obediência dEle, então sobre mim não há mais condenação. Amém? Diga glória a Deus.
Mas hoje eu queria mostrar outras situações que fazem com que os nossos anos não sejam contados diante de Deus. A primeira coisa que eu quero falar hoje é que Deus não conta o tempo que não o servimos. Nós somos filhos amados do Pai, amém? Mas nós somos servos do Senhor Jesus, porque Ele ainda está realizando uma obra aqui na terra. E os dias que nós não o servimos não são contados diante dele. Nós vemos naquele discurso de Estevão ali na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão faz um discurso contando a história toda do povo de Israel. Em Atos capítulo 7, a partir do verso 38, ele diz: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e da estrela do deus Ranfã, figuras que fizestes para adorar? Esse texto aqui, ele fala que o povo de Israel, que foi tirado do Egito e agora estava ali no Monte Sinai, eles deixaram de servir a Deus e começaram a servir outros deuses. Moisés conduziu aquele povo mais ou menos no 3º mês depois que saíram do Egito, chegaram ali no Monte Sinai, e Deus chamou Moisés para subir o monte, e ele subiu. Sabemos que ele ficou lá 40 dias. O povo, quando saiu do Egito, teve os seus dias, começou a contar diante de Deus, por causa da Páscoa. Assim como nós nascemos de novo, nossos dias começam a ser contados, os dias deles começaram a ser contados a partir da Páscoa. Então eles já estavam ali no 3º mês, quando chegaram ali no Monte Sinai. Aí Moisés subiu para receber as palavras para trazer para eles, mas na opinião do povo, o texto diz que estava demorando demais. Ficaram 400 anos escravos no Egito. Agora, pouco mais de 30 dias que Moisés estava lá recebendo a direção de Deus, o povo estava demorando demais, não dá para esperar não. Quanto a esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. E pediram a Arão e fizeram um Deus para eles. E o texto aqui diz que no seu coração voltaram para o Egito. Deus libertou da escravidão do Egito, estava levando agora para a terra prometida, mas no coração deles, por pouco mais de 30 dias que eles estavam ali, o coração deles voltou para o Egito. Então esse voltar para o Egito no seu coração, eles deixaram de servir ao Senhor e fizeram outros deuses e adoraram. O texto também fala que durante os 40 anos aquele povo rebelde fizeram um tabernáculo para Moloque. Não sei se você conhece Moloque, é o demônio que requer sacrifício de crianças. É aquele demônio que requer sacrifício de bebês vivos, que até hoje anda atuando aí nas trevas, porque eles deixaram de adorar Deus, de servir a Deus, e foram adorar outros deuses. Então aqueles dias deixaram de ser contados diante de Deus. Deus não escreveu, não está escrito e determinado os dias que você vai adorar outros deuses, os dias que você vai voltar para a escravidão, os dias que o seu coração vai voltar para o mundo. Agora tem algo muito importante para ressaltar aqui. Eles fizeram algo errado. Os dias que estavam escritos e determinados deixaram de ser contados, mas Deus não mandou eles para o inferno por causa disso. Deus não mandou eles de volta para a escravidão do Egito. Eles não perderam a libertação que tiveram. Apesar dessa atitude pecaminosa que eles tiveram, Deus não mandou eles para a condenação. A Bíblia fala que naquele dia, quando Moisés desceu do monte, que Deus mandou ele descer do monte, ele chegou lá, viu aquela situação toda, repreendeu o povo e falou para o povo: aqueles que são do Senhor, venha para mim. E a grande multidão foram, mas houve lá uns 3.000 que não foram. Você pode pensar, mas aquele dia teve muitos homens ali que morreram. A Bíblia fala uns 3.000 morreram naquele dia, porque não creram, porque não eram do Senhor.
Moisés chegou e falou para eles: aqueles que são do Senhor, vêm para o meu lado. E aqueles que não foram para o lado de Moisés, não eram do Senhor. Então aqueles morreram, mas aqueles mais de 3 milhões de pessoas que foram libertos do Egito, que experimentaram a Páscoa, eles permaneceram diante de Deus. Não viveram os dias que Deus preparou para eles, mas não foram rejeitados por Deus. Por quê? Porque o cordeiro já havia sido morto, aleluia. Porque o cordeiro já morreu, agora Deus não rejeitou aquele povo mais, apesar dos pecados, apesar da afronta, apesar de ter adorado outros deuses, Deus não os rejeitou. Assim também não rejeita, porque o nosso cordeiro já morreu. Diga glória a Deus. Então o que é que aconteceu? Por que os dias deles deixaram de ser contados diante de Deus? Porque eles saíram da presença, eles foram para outros deuses. Deus tinha um projeto para eles: tirar da terra do Egito e levar para a terra de Canaã. Esse era o plano de Deus, a promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora eles estavam interrompendo, e eles interromperam. Essa geração, os homens de 20 anos para cima, não entraram na terra. Por quê? Porque não seguiram os dias que estavam escritos e determinados. Eles não tiveram a sabedoria. Eles não fizeram como o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias. Porque os dias que estavam contados e determinados eram para que eles entrassem na terra e desfrutassem de uma terra que emana leite e mel. Mas porque não serviram ao Senhor, deixaram de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que era entrar na terra de Canaã. Olha o que Deuteronômio 29, verso 25 diz. Por que isso não aconteceu? Por que eles não entraram na terra? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Todas as vezes que deixamos de servir o Senhor no nosso coração, os nossos dias deixam de ser contados diante de Deus. Todos os dias que nós servimos a outros deuses, os nossos dias deixam de ser vividos como estão escritos e determinados. Não é Deus que cancela, não é Deus que tira, somos nós que saímos da presença. Por isso nós precisamos aprender a contar os nossos dias e aprender também que há dias que não são contados porque nós saímos da presença de Deus. Tem uma matemática bíblica que mostra claramente os anos que Israel perdeu diante de Deus, os anos que não foram contados. Lá em Atos, nesse mesmo sermão, em Atos capítulo 13, verso 18, diz que Deus suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos. Esse texto aqui vai falar o tempo que o povo de Israel viveu até um determinado momento, até que o templo fosse construído. Então aqui é Estevão narrando o tempo que teve, desde o dia que saíram do Egito até quando construíram o templo. Então está escrito que Deus suportou os maus costumes por cerca de 40 anos. Vai observando aí os anos que estão sendo especificados nesse texto. Suportou os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu especifiquei ali, passa aí, irmão. Então esse texto aqui fala que eles viveram 40 anos no deserto, 450 anos até Samuel, depois 40 anos no reinado de Saul, e nós sabemos que Davi também reinou por 40 anos. Então a soma total desses anos, que é depois que eles saíram do Egito, dá 570 anos. Agora veja o que fala lá em 1 Reis capítulo 6, verso 1. No ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então até o rei Davi foram 570 anos, aí estabeleceu Salomão como rei, e Salomão reinou 3 anos, depois começou a construir no 4º ano o
templo. Então nós somamos agora esse tempo agora 573 anos. Até Davi 570, mais 3 do reinado de Saul, 573. Mas esse texto aqui está falando um número diferente. Ele está falando que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Então aqui tem uma aparente contradição na Bíblia. Os teólogos anti-Bíblia, eles usam isso aqui como um erro bíblico. Tem um erro, a Bíblia tem erros, né? Nós cremos que a Bíblia é toda inspirada por Deus e ela é inerrante, não há nenhum erro. Mas tem uma diferença aqui, e a diferença é exatamente 93 anos. Quando Estevão está fazendo a narração ali da história do povo de Israel, que nós somamos, dá 573 anos. Passa aí, irmão. Então, somando tudo isso aí, dá 573 anos. Mas aqui, lá em 1 Reis, fala que são 480. Essa diferença de 93 anos é exatamente o tempo que Israel ficou cativo dos povos no tempo dos juízes. No tempo dos juízes, os irmãos lembram, né? O povo pecava, aí vinha o inimigo, levava para o cativeiro. Aí eles faziam como Salomão orou no dia da dedicação do templo: quando o seu povo estiver longe daqui, no cativeiro, arrepender, olhar para essa casa e clamar, perdoa. Então todas as vezes que eles iam para o cativeiro, eles arrependiam, clamavam, Deus perdoava, levantava um juiz e trazia de volta para a terra. Pecavam de novo, vinha outro inimigo, levava. Então esse período do tempo de juízes dá exatamente 93 anos que está especificado. Passa aí, irmão. Passa aí. Aí, nesse tempo, eles ficaram no cativeiro de Cusã-Risataim 8 anos, de Egron 18 anos, de Jabim 20 anos, foram cativos dos midianitas 7 anos, e os filisteus escravizaram eles por 40 anos, dá exatamente 93 anos. Eles serviam outros deuses, eram levados para o cativeiro. Esse tempo não conta. A Bíblia mostra claramente que há dias que não são contados diante de Deus. Esse tempo não foi contado. Os nossos dias são contados quando nós estamos diante dEle, na presença dEle. Se servirmos qualquer outra coisa, também os nossos dias não serão contados. E nós vemos Jesus falando no Evangelho de João, João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Esse é o projeto que Deus tem para nós. Enquanto nós habitarmos nesse corpo, nessa dispensação da graça, quando o Evangelho está sendo pregado a toda a terra, e quando for pregado a toda a terra, virá o fim, nós estamos no tempo da pregação do Evangelho. Mas nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida, não debaixo da lei da condenação e da morte. Por isso Jesus fala em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nós estamos vivendo o tempo que o Senhor Jesus está pregando o Evangelho, e nós como servos devemos servir Ele pregando o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós não servimos a Deus não faz parte dos dias que estão escritos e determinados, por isso não são contados. Uma outra situação onde os nossos anos não são contados diante de Deus é o tempo que nós resistimos a Deus. Glória a Deus que na Igreja Videira Manaus ninguém resiste a Deus. Deus fala, o povo obedece, que é uma maravilha. Deus fala, o povo já sai correndo para obedecer a Deus, é ou não é? Aleluia. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel, quando saiu do Egito, que Moisés tirou, aí no 3º mês eles chegaram no Monte Sinai, teve toda essa confusão do Monte Sinai. Mas do Monte Sinai, Deus enviou eles até Cádiz Barneia. Lembra que o propósito de Deus era tirar da escravidão e colocar na terra de Canaã, terra prometida, terra que mana leite e mel, terra abençoada. Então eles saíram do Egito, 3º mês no Monte Sinai. Do Monte Sinai Deus enviou eles para Cádiz Barneia, e de Cádiz Barneia Deus falou para eles espiar a terra. Foi quando Moisés pegou 12 espias e mandou para espiar a terra. Aí está escrito no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Foi quando chegaram no Monte Sinai. Depois Deuteronômio, capítulo 1, verso 2. Jornada de 11 dias a de Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia.
Aqui fala que lá, Horebe é o Monte Sinai. Monte Sinai, na verdade, é uma cordilheira, né? O Monte Horebe é um dos montes da cordilheira do Sinai. Então está falando que depois que eles chegaram no Sinai, eles deveriam ir para Cades Barneia, que é outra região próximo do Rio Jordão, próximo da terra de Canaã. E aqui fala 11 dias. Depois, Números, capítulo 32, a partir do verso 8, diz: assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver a terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não vissem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e girou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. O tempo da jornada da saída do Egito até Canaã, segundo aí os teólogos aí, seria mais ou menos de 6 a 9 meses. Mas eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, não entraram na terra. Agora olha o que Josué disse quando os espias voltaram e infamaram a terra, os 10. Está lá em Números 14, a partir do verso 8. Josué agora falando para o povo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não resista ao Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Josué não chamou eles para pegar a espada e guerrear. Josué chamou eles para ter uma atitude de fé. Mas o povo queria apedrejar eles. E o Senhor falou aqui: até quando não crerão em mim, mesmo eu tendo feito todos aqueles milagres no Egito? Esse povo estava ali agora, diante da terra. Os espias entraram na terra, viram que a terra era maravilhosa, mas chegaram a infamar a terra e o povo não creu. Deus não estava mandando eles guerrear contra Jericó. Deus está falando: eles só podem crer, e eles já têm o testemunho da minha mão poderosa no Egito. Para Deus colocar eles ali na terra de Canaã para destruir Jericó, era muito mais fácil que tirar eles do Egito. Mas eles não creram. A única coisa que eles precisavam, e que nós precisamos todos os dias, é apenas crer. Agora, sempre tem uma desculpa para não se fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que resistem à vontade de Deus têm um motivo, têm uma desculpa. E o motivo lá do povo de Israel era um motivo sério. Jericó era uma fortaleza. Os homens daquela cidade eram homens gigantes e fortes. As muralhas eram intransponíveis. Mas o Senhor mandou eles lá para ver a terra, não mandou para ver os inimigos. Deus falou: vão lá e veja a terra que eu vou dar para vocês. Veja o quanto aquela terra é maravilhosa. Mas eles chegaram e viram os inimigos, e chegaram a infamar a terra, e por isso não entraram na terra. Nós precisamos observar os nossos dias. Nós perdemos muito tempo na nossa vida espiritual. Muitos irmãos conhecem a vontade de Deus, sabem que já chegou o tempo para tomar uma atitude, mas ficam resistindo. Tem um motivo, não dá, é o trabalho, é não sei o que, tem alguma coisa que está impedindo. Outros irmãos conhecem a vontade de Deus, já serviram o Senhor, já foram atuantes, mas por causa de algumas circunstâncias pararam, estão do lado de fora, resistindo ao Senhor. O propósito de Deus para a vida daqueles que já serviram, não estão servindo, não mudou, continua o mesmo. Você foi criado para um propósito e Deus não muda o propósito. Se você está vivendo conforme os dias que estão escritos e determinados, você está no propósito. Se você não está no propósito que você já conhece, você não está vivendo os dias que estão escritos e determinados. Há guerras, há batalhas que nós vamos enfrentar, que estão registradas diante de Deus.
Mas todas essas batalhas que estão escritas e determinadas diante de Deus, lá no final está a vitória, que nós poderemos entrar agora com triunfo, carregando essa vitória. Mas o tempo resistindo ao Senhor é tempo perdido, é tempo de deserto. Nem tudo é a vontade de Deus. E muitos irmãos vivendo como que no deserto. Esse povo de Israel viveu 40 anos no deserto. Não foi Deus que estabeleceu 40, foi até morrer tudo. Quando morreu o último daqueles de 20 anos, agora Deus pegou eles e levou de volta para a terra. Não arrependeram. Naqueles 40 anos no deserto, eles continuaram resistindo ao Senhor e servindo a outros deuses. Eu li a lista aqui de alguns que eles serviam no deserto. Não se arrependeram, não se comoveram, não voltaram para o projeto de Deus. Mas nem tudo está perdido para nós. Nós estamos na nova aliança. E na nova aliança há uma promessa de restituição dos anos que foram roubados, dos anos que foram perdidos. Lá, através do profeta Joel, no capítulo 2, verso 25, o Senhor diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Você vê aqui que esses gafanhotos foi Deus que enviou para que o povo pudesse arrepender. No tempo dos juízes, quando eles iam para o cativeiro pela desobediência, eles arrependiam, Deus ia lá, libertava com o juiz e trazia de volta para a terra. Mas essa geração que ficou 40 anos no deserto, era dura cerviz, não se arrependeram. Mas o Senhor diz aqui: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Os anos que foram roubados serão restituídos. Aí nós precisamos agora compreender que a graça de Deus traz para nós todos os anos que foram perdidos, sejam os anos que foram vividos no pecado, sejam os anos que não foram contados por causa da imaturidade, por causa da carnalidade, sejam os anos que não foram contados porque nós não servimos ou fomos rebeldes à vontade de Deus. Todos esses anos o Senhor está dizendo que serão restituídos. Agora, a maneira como Deus restitui os anos roubados é pela sua presença. É quando nós voltamos, quando nós retornamos para a sua presença, para a sua vontade. A presença de Deus tem o poder de restituir os anos que foram perdidos. Isso está escrito lá no livro do profeta Joel, nesse mesmo capítulo 2, antes. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim. Esse convertei-vos aqui não é o metanoia, esse convertei-vos aqui não é arrependimento, esse convertei-vos aqui é retornar. Então, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: retorne a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ou seja, em espírito e em verdade, e convertei-vos ao Senhor. Retorne ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Todos os anos que foram roubados, todos os anos que foram perdidos, serão restituídos quando nós voltarmos para o Senhor, voltarmos para a sua vontade, voltarmos para os dias que estão escritos e determinados. Aí algumas coisas que fazem na prática. As nossas boas obras na presença de Deus multiplica os nossos anos diante de Deus. Nós vemos aquela mulher pecadora, aquela do vaso de alabastro que quebrou e ungiu Jesus. Quando ela ungiu Jesus, ele falou algo a respeito dela. Ele disse que aquilo que ela fez seria lembrado onde quer que fosse pregado aquele evangelho. Então os dias daquela mulher que viveu no pecado um tempo, eles foram multiplicados na presença de Deus por causa daquilo que ela fez. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 8, diz, Jesus falando: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. Aqueles dias que ela perdeu no pecado, seriam todos eles restituídos, por causa da boa obra que ela fez na presença do Senhor. Também os nossos anos são multiplicados pelo poder do Espírito Santo. Quando nós voltamos para o Senhor, para a sua vontade, para esses dias que estão escritos e determinados, o poder do Espírito se manifesta em nossa vida e as suas obras se multiplicam através de nós.
Nós vemos na promessa de Joel do derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E depois Jesus vem e confirma isso. Ele fala lá em Marcos capítulo 16, verso 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os nossos dias são multiplicados quando nós somos cheios do Espírito Santo. Também os nossos anos se multiplicam, são restituídos quando o nosso nome é arrolado nos céus. Tem aquela passagem que Jesus enviou lá de 2 a 2 os discípulos, e eles andaram pregando o evangelho de cidade em cidade. Quando eles voltaram, eles se alegraram muito, porque disseram a Jesus: até os demônios se nos submetem pelo seu nome. E Jesus falou para eles em Lucas 10:20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Quando nós estamos pregando o evangelho de cidade em cidade, expulsando demônio, curando os enfermos, o nosso nome está sendo arrolado, está sendo os nossos anos multiplicados diante de Deus. Também os nossos anos se multiplicam na vida dos discípulos que geramos. Quando nós geramos conforme a nossa espécie, quando nós geramos discípulos na presença de Deus, os anos são multiplicados na vida dos nossos discípulos. Você vê, os anos de Paulo estão sendo multiplicados. Nós somos os gentios que conhecemos o evangelho por causa do ministério de Paulo. Paulo teve muitos dias da sua vida que não foram contados, no tempo que ele perseguia a igreja, no tempo do pecado, que ele não tinha nascido de novo. Mas todos os anos que foram roubados da vida de Paulo estão sendo multiplicados até hoje. Cada discípulo que você se torna um canal de Deus, para que ele nasça, seja batizado, e você ensine, e ele se torna um discípulo do Senhor, de geração em geração, esses dias serão multiplicados na sua vida. O Senhor tem a promessa de restituição de todos os anos que foram perdidos, roubados, que não foram vividos conforme está escrito e determinado. Vou chamar a equipe de louvor para subir aqui agora. Hoje é o dia de termos a revelação que há dias que não são contados, que nós devemos aprender a contar os nossos dias diante de Deus, para alcançarmos um coração sábio. Mas não devemos ficar preocupados com os dias que foram perdidos. Os dias que foram perdidos por causa do pecado, por causa da rebeldia, por não servir ao Senhor, por resistir ao Senhor, ou os dias da imaturidade. Nós vamos começar turmas do cursão e do CTL. Por que os crentes são imaturos? Porque falta conhecimento. Precisa crescer em sabedoria, estatura e graça. E essa sabedoria, estatura e graça vem pela revelação da palavra de Deus, quando nós crescemos em fé. E quando nós buscamos agora o Senhor, o conhecimento do Senhor, então os dias que foram perdidos serão restituídos. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora, nós orarmos ao Senhor, para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos viver conforme os nossos dias que estão escritos e determinados. O Senhor criou você de maneira assombrosamente maravilhosa e determinou dias para você viver nessa terra conforme a vontade dEle. E tudo aquilo que Ele preparou para você está guardado, nada se perdeu. Ele pode multiplicar muito mais. Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Ele pode pegar um dia de restituição e acrescentar na sua história 1000 anos de prosperidade, de recompensa diante dEle. Feche os olhos agora e ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a Tua palavra é poderosa para produzir fé no nosso coração. E hoje reconhecemos, ó Deus, que temos vivido os dias de grande tribulação, que às vezes, ó Deus, resistimos à Tua vontade, às vezes, ó Deus, servimos a outros senhores, às vezes os nossos dias não estão sendo contados diante do Senhor, mas nós estamos firmados na Tua palavra, que haverá restituição para cada um desses dias. Por isso oramos hoje, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias que estão escritos e determinados diante do Senhor, para que possamos viver conforme a Tua vontade, para que possamos servir ao Senhor nos dias da nossa oportunidade.
Nós oramos hoje, clamamos: restitui, Senhor, restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar ao Senhor.